Hey guys, estamos live aqui novamente. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história em relação ao inglês. Estamos aqui também no YouTube, estamos fazendo um teste aqui. Alright? Vou contar um pouquinho da minha história, espero que ajude vocês nas suas jornadas aí, que eu sei que não é fácil, para mim não foi fácil também. E para falar um pouquinho disso, eu vou contar desde lá de trás. Eu nasci em São Paulo, cresci lá e São Paulo, capital. E aos 14 anos eu vim para São José dos Campos. Meu pai foi transferido para cá e aí nós nos mudamos para essa cidade que eu amo de paixão. São José dos Campos abriu muitas portas para mim. Eu acredito que se eu não estivesse aqui, a minha vida teria sido diferente. E é algo que eu sempre dou de conselho, né? As pessoas certas, estar no lugar certo com as pessoas certas pode dar aí rumos diferentes para a sua vida. Mudei para São José dos Campos em torno dos 14 anos. Hello, Vazia. I want you in one of my lives, okay? I didn't forget. Tiago está aqui conosco, trabalhando no YouTube também. Bom, me mudei para São José dos Campos, que é uma cidade que eu amo, me abriu várias portas. Só que lá atrás, na minha infância, eu sempre gostei de brincar de professora. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter brincado de professor um dia, né? Sempre gostei muito de brincar de professora. E quando eu era criança, eu ouvi uma frase de uma moça que, adolescente também, devia ter seus 15, 16 anos, a gente ia para a escola de perua e ela me perguntou o seguinte, eu devia ter uns 8 anos na época, o que você quer ser quando crescer? Só que ela me deu só duas opções, ela falou, você quer ser empresária ou administradora de empresas e trabalhar numa multinacional? Na época eu não fazia ideia o que era ser administradora ou trabalhar numa multinacional, mas conforme ela foi me contando o que era cada coisa, eu fui imaginando na minha cabeça. A parte do empresário não ficou muito clara para mim, então eu pensei, não, acho que ser administradora de uma multinacional. Então eu imaginei aquela mulher vestindo um terninho, saia, que nem eu via no comercial. Não sabia o que era multinacional, não fazia ideia. Mas quando ela perguntou e me explicou, eu prontamente respondi: quero ser administradora de empresas e trabalhar numa multinacional. Cuidado com o que vocês dizem para as crianças, hein? Bom, os anos se passaram e eu já aprendi um pouquinho de inglês lá atrás no prezinho, mas no prezinho eu aprendi a contar até 10 em inglês. E na escola, eu estudava em escola particular, também ajudou, não vou negar, ajudou bastante. Mas a única coisa que eu aprendi, que eu me lembrava então, eram as perguntas WH. Hi, Karina, hello. As perguntas com WH eu sabia, sabe quando a gente se confunde muito? How, what, where, quando que a gente usa, aquilo lá eu já tinha aprendido, e também o verbo to be. Foi isso que eu tinha de bagagem. Aos 14 anos, eu já estudava em escola pública, eu não aprendi nada que eu pudesse lembrar aqui e contar para vocês. Isso era o que eu tinha. Por volta ainda dos 14 anos, no primeiro ano da escola, meus pais decidiram que era hora de fazer inglês, cursinho de inglês. Alright, fui pro cursinho. Eu não gosto muito de usar a palavra cursinho, tá? Eu sempre digo curso de inglês, mas eu usei agora para falar isso. Imagina que você vai estudar em Harvard, por exemplo. Você vai falar que você vai fazer um cursinho sei lá do quê? Não, né? É uma super faculdade renomada, você vai fazer um curso. Pois bem, o inglês, ele é a língua mais importante do mundo, é o que vai fazer você virar um cidadão do mundo, o que vai te colocar em poder competitivo com outras pessoas do mundo inteiro. Então, às vezes, você está num cargo que você aqui no Brasil ganha mal, mas uma pessoa faz metade das coisas que você faz, ganha em dólar, ganha 3 vezes, 4 vezes mais que você. Então, não só em questão salarial, são várias outras questões. Então, o inglês é super importante, não tem essa de cursinho de inglês, alright? Bom, fui para o curso de inglês, fazia inglês nessa escola, uma escola famosa, e eu era muito boa em gramática, mas falar eu não falava.
e eu me perguntava, caramba, eu tô fazendo tudo certo, eu estudo, eu tiro notas boas. Nunca tirava 100% nas provas, mas sempre chegava perto disso. E até que eu fui conversar com os coordenadores do curso para entender por que não estava falando inglês, né? Mas isso aí é para uma outra live, eu conto para vocês um pouquinho. Enfim, fiz 2 anos e meio de cursinho de inglês, de um curso de inglês muito bom, que eu me dediquei até, eu me dedicava, fazia tudo o que precisava ser feito. Isso era o que eu achava que estava sendo feito. Bom, os anos se passaram e eu entrei na faculdade. Adivinha a faculdade de quê? Faculdade de Administração de Empresas. Foi por causa do que a Bruna lá atrás falou? Não sei, talvez tenha sido. Mas eu queria entrar na faculdade de administração. Consegui entrar e o meu sonho era trabalhar na multinacional, mas em banco. Eu queria muito trabalhar em banco. No banco não precisa de inglês, dependendo da área que você vai trabalhar. Eu já tinha um primeiro emprego, porém, eu começava a trabalhar às 7 da manhã e até às 4 da tarde, e o banco fechava bem às 4 da tarde. Então, como é que eu ia fazer para entregar currículo? E era uma empresa que eu trabalhava de médio porte, e não ia pegar bem eu ficar saindo para entregar currículo, mas era o que eu fazia. No meu horário de almoço, trocava de roupa, tirava o uniforme, colocava uma banca estilo... Jéssica da faculdade, tudo bem? Júnior... É isso aí, Gé. Lembra? Gé, você participou daquela entrevista do banco? Eu lembro que na entrevista do banco, quando eu consegui, mas deixa eu voltar aqui antes, senão vou me perder no raciocínio. Bom, queria trabalhar no banco, tirava meu horário de almoço, tirava o uniforme, colocava uma roupinha de bancária e ia na avenida aqui do centro de São José dos Campos, aqui em volta do meu trabalho, que eu só tinha 1 hora, entregar currículo. Entreguei vários currículos até que um dia um colega meu da faculdade, Calil, um abraço Calil, não sei se você tá por aqui, Calil hoje ele é atleta, mora no exterior, e ele conseguiu uma vaga no banco, ele estudava com a gente na faculdade, e ele falou que abriu uma vaguinha lá, mandou o meu currículo, mas junto com o meu ele mandou da faculdade inteira também, né? O Calil super parceiro de todo mundo. Enfim, fui fazer a entrevista no banco, toda a galera da faculdade lá, acho que foram uns 3 processos. Enfim, passei, finalmente, foi a minha grande segunda conquista, mas enfim, o inglês não era necessário. Eu colocava ali um inglês intermediário, era o que o pessoal do curso tinha dito para mim que eu tinha, beleza. Bom, que era um sonho, virou um pesadelo e eu odiei trabalhar no banco. Terrível, chorava todo dia, não queria mais. E aí falaram, por que você não vai para a fábrica então, né? Vamos para a fábrica. Trabalhar lá vai ser diferente. Eu trabalhava em vendas, lá ia ser compras. E aí eu consegui sair de férias no banco um dia depois, consegui entrar na fábrica, tem bastante gente que trabalhou comigo na fábrica também. Hi, Jéssica. Hi, Nath. Tudo bem? E consegui entrar na fábrica, na Ambev, e lá eu fui feliz até. Trabalhei um tempo, alguns anos, e a gente passou por uma grande reestruturação. E eles chamaram, lembro como se fosse ontem, eles chamaram o pessoal numa sala e disseram, sem problemas, Nath, saudade, Gé. Eles entraram, colocaram a gente numa salinha e falaram, olha, a gente vai passar por uma reestruturação e quem quiser sair agora, sai. Antes disso, o meu amigo Daniel, que eu até pedi para ele aparecer aqui na live, Dani, se você estiver assistindo depois, ele já tinha conversado comigo sobre essa parte de intercâmbio, contou a história de uma amiga dele, dos perrengues, ele não floreou não, falou dos perrengues que ela passava, mas que ele acreditava que era uma possibilidade para mim no futuro. E eu tomei aquilo como se fosse o meu pai falando, era como se fosse um conselho de pai para filha. E na época eu não dei muita bola, falei, tá, vou pensar, mas aquela ideia não fazia muito sentido para mim no momento. Mal sabia ele que a sementinha tinha sido jogada ali no solo e ia germinar mais para frente. Nessa reunião, onde eu lembro que o diretor, o gerente, um dos gerentes, chamou a gente e falou isso, ó, vamos passar por essa reestruturação,
Quem não tiver, de repente você não está muito afim de ficar, esse é o momento. E aí ele falou a seguinte frase: de repente vocês podem fazer um intercâmbio e voltar no futuro. Vão lá, estudem, se aprimorem, depois vocês voltam. Eu falei, essa é a minha chance. Vou fazer esse intercâmbio, vou me aprimorar, vou aprender a falar inglês, porque todas as vagas naquela época, as vagas mais tops, as que eu mais gostava, as que eu mais me identificava, precisava do inglês. E eu não tinha inglês suficiente para me aplicar para aquelas vagas. E aí, nesse corte, eu fui desligada e eu falei, pronto, agora vamos embora, vamos fazer o intercâmbio. Vou aprender a falar inglês e... já li aqui, desculpa gente, estou ficando confusa aqui nos comentários. Bom, vou aprender a falar inglês e vou voltar e vou conseguir as vagas mais legais que eu tenho em mente aqui. De repente até na mesma empresa, por que não? Gostava bastante. Bom, fui para os Estados Unidos, mas antes eu precisava passar por uma sessão de entrevistas em inglês. E o meu inglês era meia boca. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a estudar para as entrevistas, só para entrevistas, só para fazer isso. Consegui estudar sozinha mesmo, com inglês meia boca, consegui me comunicar com o pessoal lá de fora. Não aconselho a fazer isso, porque vocês vão ver os perrengues que eu passei. Se vai fazer intercâmbio, principalmente se for au pair, por favor, estudem inglês para vocês não passarem o que eu passei lá. Fui para o exterior, consegui o intercâmbio de au pair e fui morar com uma família em Chicago. Aí começou a luta e a tristeza. Eu achei que o meu inglês era meia boca, dá para passar. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi que ele era muito ruim. Não dava para passar. Eu até sabia me comunicar muito bem, eu sabia falar. O problema é que eu não conseguia entender o que as pessoas estavam falando. Como é que eu vou falar se eu não estou entendendo quais são as perguntas que elas estão me fazendo? Então, isso aí me complicou um pouco. Ups. Bom, com isso, o fato de eu não conseguir falar inglês direito, eu comecei a me tornar uma pessoa mais introspectiva. Eu, com vergonha do meu inglês, ao invés de eu continuar falando para melhorar, o que eu fiz? Parei de falar inglês. E eu fui parando e eu fui ficando deprimida. As pessoas ao meu redor, com certeza, eu sempre peço desculpa, que se você me conheceu no meu primeiro ano de intercâmbio, me desculpe, eu era uma pessoa triste, eu não era feliz ali onde eu estava. Mas o inglês estava lá, eu precisava aprender, foi para aquilo que eu fui falar inglês, foi por esse motivo que eu viajei, para aprender a falar inglês, para conseguir vagas melhores, para conseguir um trabalho que eu me identificasse melhor. Mas com a vergonha, como meu inglês não era tão bom, fui parando de falar, me rodeava de pessoas que só falavam português. E além de tudo isso, do inglês, eu comecei a passar por umas dificuldades dentro da família onde eu estava. E estava muito pesado, muito difícil. E aí eu comecei a pensar, caramba, será que para aprender inglês eu vou ter que passar por toda essa humilhação, esse sofrimento? O meu primeiro Natal, um mês depois de eu ter chegado nos Estados Unidos, eu passei numa cama, doente, sozinha, assistindo os vídeos da minha família que estavam se divertindo, como sempre, todo ano se reuniam, e eu estava lá, num país gelado, doente, sozinha, e foi terrível. E isso era só um pouquinho, era só os primeiros dias de todo aquele ano que foi muito difícil para mim. E eu comecei a pensar se aquilo tudo valia a pena. Caramba, será que vale a pena eu passar por tudo isso para aprender inglês? Por todo esse sofrimento, essa humilhação? Longe da minha família, sozinha aqui, longe do Thiago, a gente namorava já na época, e foi muito difícil, muito difícil. E aí eu falei, o quê? Nunca mais. A partir de agora, eu só vou cumprir esse ano, porque eu falei que eu ia ficar aqui um ano, mas eu não vou falar inglês nunca mais na minha vida quando eu chegar no Brasil. Não, ninguém merece passar por isso. Eu não estou a fim de me colocar numa situação dessa só para falar uma língua. Mas é aquele negócio, né? Você chuta o balde, mas depois corre lá para buscar. E tá, eu não quero mais falar inglês, mas e aí, o que eu vou fazer quando eu voltar para o Brasil?
que é um problema que nós, au pairs, quem passou por esse programa, tem bastante dificuldade nessa hora. Tá, acabou o programa, voltei para o Brasil, o que eu vou fazer? Se eu não falar inglês, eu não consigo me aplicar para as vagas que eu tanto almejo, né? Então, e agora? Aí eu falei, quer saber? Vou vender bala no farol. Sério, eu só pensava nisso. Não vou me cadastrar em LinkedIn, não vou fazer nada, não quero emprego, não quero precisar falar inglês. Eu vou vender bala no farol. Já tinha até um farol na cabeça, o lugar onde eu ia vender bala quando eu chegasse aqui no Brasil. Bala, doce, o que fosse. E decidi que eu não ia mais falar. E aí nisso as pessoas, e aí lá em casa, né, na família onde eu morava, sempre tentando fazer com que eu falasse inglês. E como é que foi seu dia? Aí no final do dia eu só falava, ok, it was fine, I'm going to my room. E aí eu subia, ficava lá, não comia. Foi um momento bem difícil. Não comia, não sorria, era só tristeza e vontade de ir embora. Eu cheguei a contar os segundos para vir embora para o Brasil, de tão desesperada que eu estava. Tinha um calendário bem grande, bonito no meu quarto, que eu comprei no dia 1º de janeiro. Enquanto todo mundo estava comemorando o ano novo, eu estava onde que eu estava mesmo? No Walgreens, eu acho, em alguma dessas lojas aí, comprando calendário para contar os dias que faltavam. Isso porque ainda faltava o ano inteiro passar para eu poder voltar. Enfim, no final eu acabei ficando mais, mas isso é para outra live. No entanto, aquele negócio chuta o balde busca, novamente eu falei, não, mas espera lá, não é possível que tem um monte de gente que aprendeu a falar inglês. E eu tinha a Carol, tem até a live aqui com a Carol. Carol, um beijo. A Carol, que é aquela pessoa que eu falava que eu admirava demais o inglês dela, eu pagava pau pro inglês da Carol. Quando a gente saía de carro e eu ouvia ela cantando as músicas, e eu falava, que demais, eu quero isso. E eu pensei, não, se tem jeito, se as pessoas aprenderam, cara, eu não sou tão burra assim. Não é possível que eu não vou aprender. Eu tô aqui, em outro país. É só eu me dedicar. E aí eu apliquei para o college, fui para a faculdade para fazer o ESL, English as a Second Language. E aí você vai aprendendo. Só que só aquilo não era suficiente. Então, depois da faculdade, eu ficava 4 horas à noite. Eu terminava de trabalhar às 6 da noite, jantava, ia para a faculdade, que era perto ali, mas tinha que ir de carro, porque principalmente no inverno, o campus da faculdade era muito grande, não tinha como ir andando e demorar muito. Ia para a faculdade, ficava lá 4 horas, com pessoas de todos os países possíveis. Gente, cada história. Eu tinha um colega, ele era refugiado, ele contava a história dele com a família dele, como é que ele trouxe a mulher, o filho dele. Nossa, histórias assim, bem tristes. E o quanto ele era feliz ali naquele país, que deu uma nova oportunidade. Eu só pensava, nossa, eu só quero sair desse país, pelo amor de Deus. E comecei a estudar inglês lá com toda aquela galera de todos os países que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E só que eu vi que não era ainda o suficiente. Depois da faculdade, depois das minhas aulas, eu ainda subia para a biblioteca e pegava livros e começava, e tinha um caderno, tem até esse caderninho aqui, ó, que eu ainda uso. São cadernos pequenos que eu compro para colocar palavras, vocabulário novo. Esse aqui é novo, os outros já tinham acabado. Então, cada vez que eu tenho uma palavra nova, eu vou anotando aqui. E eu tinha esse caderno, eu tinha um livro, eu li aquele livro Cartas para John, algo assim. E era muito difícil, nossa, que leitura difícil. Então, toda a linha que eu li, eu tinha que anotar praticamente a página inteira do livro no caderno, porque eu não conhecia aquelas palavras. Mas eu sabia que era importante para mim, ficava lá na faculdade até tarde. E depois que a faculdade fechava, eu ia para o estacionamento. Qualquer coisa, menos voltar para casa. Eu queria ficar o máximo possível lá. E aí, lá no estacionamento, eu estudava de outra maneira. Eu começava a ouvir as músicas da rádio que estava tocando, pegava lá a letra, pegava meu caderninho dentro do carro mesmo, ligado, no inverno ligado. Aquela época era muito frio, não tinha como ficar dentro do carro sem ligar o ar-condicionado. E aí, eu escrevia lá. E eu lembro que a música da época era aquela I'm in Love with the Shape of You, do Ed Sheeran. Shape of You, Shape of You. E eu anotava aquela música. Hoje eu nem gosto muito daquela música porque me faz lembrar aqueles momentos que não foram nada fáceis. Mas eu anotava tudo. E aí eu estudava. No final
Com o ano se passando, eu conheci a Paula também, beijo Paula, que também tinha um inglês sensacional, e eu via como a Paula conversava com as pessoas, e a segurança que ela tinha, a pronúncia dela, enfim, sempre me espelhando nessas pessoas que falavam inglês muito bem, porque eu queria falar que nem elas. Lembra lá no começo que eu falei? Estar no lugar certo, com as pessoas certas, faz toda a diferença? E eu comecei. No final do ano, de um ano muito sofrido, eu acabei estendendo por mais 6 meses o programa de intercâmbio. E aí eu fui ser au pair em Nova York. E eu falei, cara, agora eu preciso fazer diferente. Eu só tenho 6 meses aqui, e depois eu ainda fiquei mais. Mas, enfim, eu só tinha mais 6 meses. Eu tinha antes 12 meses para aprender inglês, agora eu tinha um extra de 6 meses ali. Eu falei, o quê? Quando eu me mudar para Nova York, eu não vou falar em português, eu não vou ter amigas brasileiras. Acabou. Agora vai ser 100% inglês. Eu vou fingir que eu esqueci o português. E na rua onde eu morava, por sorte, tinha duas au pairs, e au pairs da África do Sul. Na África do Sul eles falam inglês. Então o inglês delas era perfeito, era a língua mãe delas. Não era, elas não estavam ali para aprender inglês, elas já sabiam falar inglês. E elas tinham aquele sotaque britânico, meio britânico. Não sei se vocês já observem isso. Eles têm um pouquinho de sotaque meio britânico, o que era bom para forçar o meu inglês, porque sotaque britânico é complicado. E aí a gente começou a conversar. Nisso, essas minhas amigas já tinham uma outra amiga, Letícia, minha querida, que era brasileira. Mas a gente só podia falar em português, porque duas brasileiras, duas da África do Sul, a gente só podia falar inglês, não podia falar português. Isso foi ótimo pro meu inglês, ótimo. Então, coisas assim, bobinhas, por exemplo, a pinça, né? Nossa, eu preciso de uma pinça. Pô, eu não sabia falar pinça. Ah, preciso tirar a sobrancelha. Ainda não tinha esse vocabulário, até porque eram coisas que eu nem fazia lá em Chicago. Então, ter esse convívio com as meninas foi maravilhoso pro meu inglês. E o meu inglês mudou demais. E aí eu passei a me colocar em situações onde eu precisava obrigatoriamente falar inglês. Era confortável? Não. Era super desconfortável. Dava medo, eu tinha vergonha. Eu já tinha sido zoada em Chicago por causa do meu inglês. Contei até a história, né, dos vizinhos que a gente tinha na época. Eles eram da Austrália. E zoavam o jeito que eu falava, o tal do police, que não é police, é police. E aí eu tinha esse, nossa, eles vão ficar me zoando aqui, que vergonha. Mas assim, é raros os casos de que pessoas vão te zoar, tá? Eu que dei azar mesmo pra pegar um bobão que achava que, só porque nasceu e fala a língua, devo ter falado com umas duas pessoas assim, que eram bem chatas e ficavam zoando. O resto, tá todo mundo tranquilo, todo mundo acha super bacana o fato de você falar a língua deles, eles não falam a sua língua. Então se joguem, toda vez que tiver oportunidade, falem sobre assuntos diversos. Coloquem-se na linha de fogo mesmo, porque senão não vai dar certo. O seu inglês vai acontecer que nem aconteceu com o meu em Chicago. Era ruim, só ficou pior, porque quanto mais eu precisava falar, menos eu falava. Mais eu precisava me comunicar com as pessoas, mais introvertida eu ficava. E eu não sou uma pessoa introvertida, eu gosto de conversar. E o fato de eu precisar não conversar, com vergonha do meu inglês, foi assim, terrível, terrível. Não era eu. Eu era só uma menina chata que não falava com ninguém. Mas na verdade era só vergonha de falar, não tinha. Imagina, às vezes na sala de aula a gente fica com vergonha de falar inglês, né? E tá, vou ficar quietinho aqui, são só uma horinha só. Imagine você 24 horas por dia ter que ficar quieto porque você tá com vergonha de falar inglês. Bom, mas em Nova York tudo mudou, meu inglês ficou muito melhor porque eu realmente entrei de cabeça no negócio. Quanto mais medo eu tinha, mais eu me colocava nessas situações. Com mais pessoas diferentes eu queria falar para entender vários sotaques, vários os accents, para entender linguagem, vocabulário de uma área da outra e se colocar nessa situação. Bom, sorry, deixa eu tomar uma aguinha aqui.
Pessoal, não tô vendo nada aqui que vocês estão mandando, mas eu vou olhar já já, porque senão eu perco aqui o foco. Já até anotei tudo que eu queria falar e os pontos específicos, senão a gente vai ficar aqui 10 horas falando. Bom, acabou o intercâmbio, eu estudei também lá fora, mas aí eu já tinha o inglês bem melhor, sem comparação. Mas aí eu decidi voltar para o Brasil. Vocês conhecem um pouquinho da história, acho que está até nos destaques também. Voltei para o Brasil e agora eu não queria mais trabalhar como administradora de empresas em multinacionais. E o que eu queria fazer? Eu não sabia de verdade o que eu queria fazer. E eu comecei a dar aula de inglês de graça mesmo. Eu adoro, já falei, eu adorava brincar de professora. Na faculdade eu pedia para as pessoas, você está com dificuldade em alguma coisa? Que se eu soubesse, né? Que hora você vai chegar? Vamos marcar aqui de estudar? Inconveniente, né? Até inconveniente. A pessoa às vezes nem queria estudar, mas eu gostava de parecer útil, né? De ensinar alguma coisa. Enfim, eu comecei a ensinar inglês de graça. Depois eu comecei a ensinar inglês para ganhar uma graninha. Então eu me cadastrei no Superprof, acho que é Superprof o site, não sei se vocês, quem é professor aqui, se conhece. E aí, até que um dia eu vi uma vaga que me chamou a atenção. Nisso apareciam vagas no meu LinkedIn, eu recebi e-mail, porque, pô, agora eu já tinha o que faltava para eu me aplicar para aquelas vagas tão sonhadas. Mas aquilo já não fazia meus olhos brilharem mais, eu não queria mais saber daquela vida. E aí eu vi uma vaga de professora de inglês. E eu falei, caramba, inglês eu sei falar. Só não sei se eu tenho capacidade para ser professora. Eu amo ensinar, mas não sei como é que funciona. Vou tentar. Me inscrevi na vaga e. Gé, Justin Bieber, a gente num domingo, Gé, eu não queria sair da sua casa. A casa da Gé era a casa, assim, a casa dos sonhos da au pair. As crianças eram super legais, os pais eram super legais, então a gente sempre ia pra casa da Jéssica assistir filme. Não queria ir embora. Eu lembro de a gente aprendendo uma música do Justin Bieber, falava de água, de se afogar. Eu não lembro a música agora, mas falava alguma coisa assim, né? Ele até fez parceria com alguma outra cantora, não lembro. Mas eu voltei, tinha aquela vaga de professora, me cadastrei, vamos ver o que vai dar. E assim, passei pelo processo, foi acho que quase um mês de treinamento para passar para aquela vaga. Eu consegui e comecei a dar aula. Cara, que sensacional! Ali era hora do show. Eu sempre falava assim, guys, showtime. Porque pra mim era o meu momento. Pô, fazer uma coisa que eu sempre fazia quando eu era criança, eu brincava de dar aula. Agora eu tô fazendo uma brincadeira aqui, como se fosse uma brincadeira, e eu ainda tô recebendo por isso, eu amo isso daqui, é isso que eu quero. Comecei a pesquisar tudo, como ser uma professora melhor. Conheci o The Best Teacher Ever, é o programa de mentoria que me ajudou bastante. Um ano depois eu decido sair da escola e ficar aqui como professora independente, ajudando os alunos. Eu imaginei que eu seria professora de inglês? Jamais! Se alguém tivesse dito isso pra mim um dia, nossa, eu ia falar, você tá louco. Que isso, eu odeio inglês. Não quero saber falar, não quero saber de inglês. Já teve os momentos que eu amava o inglês, né? Queria falar inglês tão bonito, olha só, cantar as músicas, me encantava. Mas, pô, é muito difícil aprender. Você tem que se colocar em situações de desconforto para falar de uma língua nova. Você tem que passar por. Você é uma criança de novo, né? Aprendendo a falar. E é desconfortável para um adulto parecer uma criança. Começar a falar, eu fui amanhã, eu vou ontem, coisas que a criança às vezes confunde, né? Falar ontem, falar amanhã. Em inglês é a mesma coisa, vai passar por tudo isso daí. E é constrangedor, dá vergonha mesmo de falar com uma pessoa tudo errado, como se você não soubesse falar. Realmente, a gente não sabe estar aprendendo uma nova língua. Mas eu jamais achei que eu me tornaria professora de inglês e hoje gosto demais de dar aula. Não me vejo fazendo outra coisa, não me vejo indo para a empresa de novo, trabalhando em multinacional. Banco, então, nem pensar. Eu gosto muito disso daqui. Mas o que eu quero dizer com essa live? Olha só a minha história. Comecei lá desde criança, tinha um pouquinho contato com o inglês. Depois eu vi que eu precisava do inglês se eu quisesse alguma coisa a mais na minha vida.
amava o inglês, queria muito, mas aí na hora que eu vi que para conquistar aquilo o negócio ia ser sofrido, desisti, odiei o inglês, não queria mais aquilo, estava convencida de que não ia mais falar inglês nunca mais na minha vida, mas voltei atrás, ainda assim o inglês era aquela coisinha, caramba, falar inglês, será que isso é possível? Eu já tinha achado que era impossível, só se nascesse de novo, mas me coloquei em situações que são necessárias para aprender o inglês e deu certo. E hoje eu sou apaixonada, estudo todos os dias, não sei tudo, estou longe de saber tudo, mas estou sempre buscando aprender coisas novas e trazer um pouquinho dessa minha experiência para os meus alunos, porque eu sei, gente, não é fácil. Não é fácil. Queria saber até de vocês aí, quem já aprendeu Cold Water, Jéssica, isso aí, Cold Water. Pô, Jéssica fez parte aí dessa história, me ajudou demais em Chicago, demais. É isso aí. Isso aí. Queria saber de vocês, quem já sabe falar inglês aí, como é que foi a história, vocês me mandem aí. Essa foi um pouquinho, um resumão aqui, nem sei quanto tempo já se passou, deixa eu ver. Meia horinha, até que foi rápido. Um resumão da minha história em relação ao inglês. Um dia eu venho aqui contar os perrengues desse ano, porque não foi um ano fácil, foi dolorido. Depois foi um ano até que mais legal, mas não foi fácil do mesmo jeito. Às vezes as pessoas estão de fora, têm uma visão completamente diferente, né? Mas eu venho aqui contar para vocês dos perrengues de aprender uma língua no exterior. Então, se você está aqui no Brasil e tem a oportunidade de aprender inglês, aprender aqui na sua casinha, com as pessoas que você ama ao seu redor, com the best teacher, faça isso, faça isso. Não precisa ir para fora, até porque você viu que ir para fora não resolve o problema. O negócio é aqui, é focar ali onde você quer chegar e ir, independente de onde você está. Lógico que, para mim, na minha opinião, aprender inglês aqui na sua terra, com pessoas que estão ali para te amparar, é mais fácil do que ir para outro país, passar perrengue lá, enfim. Então, esse é o meu recado para vocês, pessoal. Esse é um pouquinho da minha história. Espero que tenha servido de inspiração aí para vocês que estão assistindo, para quem vai assistir depois. E eu vou colocar um resumão depois nos stories para quem não conseguiu assistir a live e vou salvar lá nos meus destaques. E voltamos em breve com mais lives. Queria agradecer a todo mundo que passou por aqui. Minhas amigas do exterior, que eu acho um barato, que sempre vêm assistir, não entendem nada do que eu tô falando, mas sempre estão aqui. Um beijo para vocês. Vivi, da Alemanha, Jéssica, obrigada, Nath, valeu, Nath, Thiago, bastante gente aqui, não? Camila, hi Camila, aí, da mentoria que eu falei, hein, que me ajudou demais. Camila, the best teacher ever, mentoria, me ajudou muito nisso. Ai, Paula, Paula que é do inglês, que eu super pagava pau. Elizabeth, lá de São Paulo, galera de São Paulo, quando eu morava lá. Que bacana, gente. Então, ó, volto no futuro com mais lives aí contando um pouquinho da minha história. Quem quiser participar também, as meninas que viveram essas experiências, welcome, more than welcome to come, ok? Venham contar essas histórias que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Pessoal, beijos e eu vejo vocês na próxima. Aí, baby, eu não vi se tinha pergunta, mas acho que não.